Aposente-se aos 35 ou 40 anos. Você já ouviu falar no movimento FIRE? Este é um movimento que tem ganhado muita força nos Estados Unidos nos últimos anos, principalmente ali na juventude. Este movimento prega que você deve trabalhar e guardar a maior parte da sua renda ou viver com o mínimo possível durante ali um período da sua vida para se aposentar o mais rápido possível. Neste sentido, os adeptos desse movimento planejam ali se aposentar com 8, 16 anos, ou seja, o quanto antes, digamos assim. A ideia deste movimento é que você não precise trabalhar ali a sua vida inteira para se aposentar só lá no finalzinho da sua vida. A principal diferença deste movimento para as outras teorias de independência financeira é que nas demais teorias a gente planeja fazer uma aposentadoria ou obter a independência financeira tendo uma condição ali ideal de vida. Então, por exemplo, se você ganha 5 mil reais e você consegue viver de maneira tranquila com 4 mil reais, a ideia é que você consiga a independência financeira com esses 4 mil reais. Já neste movimento FIRE, ele já prega que você tem que viver com o mínimo possível. Então, por exemplo, se você ganhar ali os seus mesmos 5 mil reais, você não vai se planejar aposentar ali com cerca de 4 mil reais. Você vai fazer as contas de qual é o mínimo possível para que você consiga sobreviver para parar de trabalhar. Então, se você paga ali seu aluguel ou suas contas básicas e tudo isso aí dá 3 mil reais ou dá 2 mil reais, a ideia deste movimento é que você alcance esse marco e já pare de trabalhar assim que você venha a alcançá-lo. A nível de valores, quanto você precisaria ter de rendimento ou ter de valor de patrimônio acumulado para conseguir alcançar essa independência financeira de acordo com este movimento? O cálculo que é feito é com base numa retirada de 4% ao ano. Então, por exemplo, se o mínimo que você precisa para viver é 5 mil reais, você vai precisar ali provavelmente algo em torno de 300 vezes esse valor. Então, de 5 mil reais vai dar ali 1.500.000 reais. Já se o seu mínimo para sobreviver ali está na casa dos 10 mil reais, seria o dobro disso, que seria algo em torno de 3 milhões de reais. E com relação ao tempo para alcançar este marco, nós temos diferentes tempos. Lembre-se que este movimento ele preconiza que você vai viver com o mínimo possível e guardar a maior parte do seu salário. Então, começando lá do tempo mais longo para o mais baixo, digamos assim. Se você consegue economizar ali cerca de 25% do seu salário, provavelmente você vai conseguir a sua independência financeira neste movimento com cerca de 30 anos. Então, são 30 anos acumulando 25% do seu salário. Já se você consegue economizar ali cerca de 50% do seu salário, essa conta ela cai para cerca de 15 ou 16 anos. Agora, se você consegue fazer uma economia mais agressiva, essa conta pode chegar ali até os seus próximos de 8 anos com 75, 70% do salário. Perceba que todo esse cálculo de economia, de reserva ou de capacidade de poupança são cálculos muito agressivos. É difícil você conseguir encontrar alguém que consegue economizar mais de 25% do seu salário, ou 50%, ou 75%. Dentro de um contexto tanto brasileiro quanto americano, é algo bem difícil de se encontrar. Nós temos algumas diferenças dentro de um contexto econômico brasileiro e contexto econômico americano. Como este movimento ele preconiza você se aposentar com o mínimo possível, fazendo essa mesma reserva financeira ou esse mesmo volume de investimento, dentro de uma economia americana, provavelmente o seu capital ele vai ter crescimento menor do que, por exemplo, dentro da economia brasileira. Aqui nós temos mais oportunidades, por exemplo, dentro da renda fixa, nosso juro real ele é bem maior do que o juro real americano, e as nossas empresas também, tratando-se de empresa de renda variável, nossas empresas também elas são mais, digamos assim, desvalorizadas ou menos otimizadas ali quando a gente fala de investimento, né? Nós temos empresas mais descontadas. Então, dentro do cenário brasileiro, nós temos oportunidades de ganhos até maior do que o cenário americano. Claro, tirando deste contexto as empresas de tecnologia americanas, as Big Techs, né? Não tem como
qualquer outro segmento ou qualquer outro nível de empresa concorrer com as Big Techs americanas. Já o cenário desfavorável dentro do contexto brasileiro é que aqui nós temos uma média salarial mais baixa. Então, quando se tem uma média salarial mais alta, é um pouco menos difícil, digamos assim, você salvar um pouco mais o seu salário, economizar um pouco mais do seu salário. Então, para quem ganha 5 mil reais, você tirar 25%, 50% ou 75%, é uma missão praticamente impossível. Mas e se você ganhasse 50 mil reais por mês, ou se você ganhasse 30 mil reais por mês? Salvar ali 50% do seu salário dependeria de uma organização financeira, dependeria de um estilo de vida, mas você não teria que cortar na carne, digamos assim, deixar de fazer coisas que são básicas ali para o seu bem-estar. Então, dentro do contexto salarial ali do brasileiro, qualquer economia acima de 25% seria praticamente impossível. Tá? Então, é impossível praticar esse movimento dentro do Brasil? Não, se você de repente veio de uma família ali de classe média alta ou de renda alta, é um pouco mais simples, porque você já vem de uma família que tem uma certa estrutura financeira e você não vai partir do zero, digamos assim. Ou se de repente você mora ali numa cidade de interior, recebeu algum tipo de herança ainda que pequena, de repente recebeu de herança ali uma casa, um terreno, alguma coisa nesse sentido, você já não começa a sua vida do zero. Então, você tem ali 5 mil reais, 5 mil reais de salário, mas você, ao invés de pagar aluguel, você já tem uma moradia própria, ou você mora com seus pais. Então, aquele aluguel de, sei lá, 2.000, 2.500 reais que você teria por mês, você já não tem, que seria basicamente ali 50% do seu salário. Então você já começa ali com uma vantagem, digamos assim, de 50%. Mas essa não é a realidade do brasileiro. Então esse cenário de você se aposentar com 8 anos ou com 16 anos é um cenário bem difícil de ser alcançado para a maioria dos brasileiros. Tem alguns outros pontos que para mim faz muita diferença. Eu não sei se faz sentido você viver uma vida extremamente restrita em prol de você se aposentar um pouco antes. Por exemplo, você economiza ali 75, 50% do seu salário e não gasta com nada. Enquanto você é jovem, você aguenta fazer isso por um tempo. De repente você tem ali 2 empregos ou faz ali um volume alto de hora extra. Mas depois de um tempo isso acaba ficando muito pesado, principalmente em questão de saúde. Eu sempre faço um comparativo com relação à nutrição ou atividade física. Quando você tem, por exemplo, uma dieta muito restritiva, dificilmente você vai conseguir levar isso à frente por muito tempo. Talvez ali na primeira semana você consiga, na segunda você consiga, talvez até no primeiro mês você consiga. Mas se ela for muito restritiva, você talvez não consiga levar ali por mais de um mês, ou por alguns meses, ou por alguns anos. Aqui no caso da independência financeira é a mesma coisa. Nos primeiros meses você pode até conseguir se privar de uma série de situações, mas com o passar do tempo essas coisas vão ficando muito pesadas e talvez você não consiga levar isso adiante por muito tempo. Um outro ponto que não consta ali na planilha Excel ou que não entra na conta é com relação à sua faixa de idade. Então, quando você tem ali na faixa dos seus 20, 20 e poucos anos, você até aceita passar por algumas situações em prol de ter um benefício futuro. Só que com o passar do tempo, a sua vida vai mudando. Então pensa só, você se preparou, trabalhou ali de 8 a 16 anos para se aposentar ou para ter uma vida financeira, uma independência financeira com o mínimo possível, ali na situação mínima. E aí você saiu do seu emprego e falou, agora estou aposentado. Só que de repente você conhece alguém e tal e se casa. Aquele mínimo possível já não vai se encaixar mais na sua vida de casado. Passando ali 2 anos, 3, 5 anos, você, por exemplo, tem um filho. Aquela adição de uma vida conjugal, mais a adição de se ter um filho ou de se ter 2 filhos, já não vai mais caber naquele mínimo que você passou a vida projetando. Então, quanto mais você vai avançando, tanto em idade, com relação à maturidade ou com relação às suas relações, maior vai ficando o seu custo de vida, até chegar ali na sua faixa ali dos seus 60 anos, onde outras coisas também vão ser muito importantes, como, por exemplo, um bom plano de saúde. Então, de repente, você se planejou para se aposentar com seus 4 ou 5 mil reais,
se dedicou ali por muitos anos, se privou de muitas coisas, se privou de final de ano com família, final de ano com amigos, viagem com amigos, e quando, enfim, chegou aquele momento em que você alcançou esse marco financeiro talvez não seja mais real para você. Talvez você precise de muito mais do que isso. E se você realmente aderiu a essa independência financeira e abriu mão, né, de trabalhar ou de fazer outras atividades que tragam ali é, aquele rendimento mensal para você e descobriu que aquele valor ele já não é mais o suficiente, dependendo de quanto tempo você está fora do mercado, às vezes é muito difícil de você voltar e conseguir uma boa colocação como você tinha ali quando você estava trabalhando mais afinco, digamos assim. Na semana passada eu estava assistindo uma palestra na empresa do professor Clóvis de Barros e ele estava falando de propósito, né? E para mim esse tema aqui ele traz muito essa questão de propósito, né? Você trabalhar com propósito, você economizar dinheiro com propósito, você investir com propósito, né? Você se dedicar, enfim, de um propósito. Mas um outro aspecto que ele trouxe na palestra dele é com relação ao caminho. Então, o propósito, sim, ele é legítimo, ele é muito importante que a gente se prepare para o futuro, é muito importante que a gente se prepare para uma aposentadoria, mas o caminho, ele também é importante, né? O decorrer, a construção disso também é importante. Então, se para você alcançar um propósito daqui a 8, 16 ou 30 anos, você precisa sacrificar muitas coisas e coisas importantes também durante o caminho, eu não sei se faz sentido. Então, se de repente você se privar de viajar, de ter momentos com a família, de ter certas coisas, de viver certas experiências, para se aposentar ali com seus 30, 35, 40 anos, se você tem que abrir mão de tudo isso, será que vai ser uma jornada agradável? Porque você vai ter que viver isso por muitos anos. Você vai ter que viver isso por 8, 16, por 30 anos. Então, são 30 anos vivendo numa situação, às vezes até precária, em prol de um propósito. Será que não existem outros caminhos que, de repente, a gente consiga alcançar este mesmo propósito? Será que a gente não consegue, por exemplo, estender um pouco mais esse prazo de aposentadoria para que a gente tenha uma vida mais fluida ao longo desse tempo e alcance uma condição até mesmo melhor? Será que não existem outros caminhos de trabalho ou de estilo de vida que podem nos levar até este mesmo propósito, porém de uma maneira muito mais agradável? Então, como todo movimento, sempre temos ali o lado, o ponto positivo, os pontos positivos e os pontos negativos. Para mim, o ponto positivo disso tudo é que nós temos uma geração que está se preocupando ali com o seu futuro, que está se empenhando a desenhar um futuro diferente até mesmo do que os seus pais conseguiram ali estabelecer para si mesmos. Agora me conta aqui nos comentários, faz sentido para você esse movimento? Você conseguiria ali se dedicar a poupar 75% do seu salário para se aposentar daqui a 8 anos ou 50% para se aposentar daqui a 16 anos? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal.